Se você estiver na casa dos 20 anos ou menos, o Napster provavelmente parece apenas mais um aplicativo de música, mais um concorrente para o Spotify ou Apple Music. E se você estiver na casa dos 30 anos ou mais, provavelmente não sabia que o Napster ainda existe. Mas é claro que não é nada de como era nos anos 90. Hoje, iremos contar a história do programa que revolucionou a forma como ouvimos música nos dias de hoje. Sou o Manuel Neto e sejam bem-vindos ao meu canal. Naquela época, o Napster era selvagem, soou as trombetas da mudança para a indústria da música. Com a internet se abrindo para o mundo nos anos 90, era inevitável. A música era apenas mais uma indústria que estava sendo completamente perturbada pela loucura das empresas.com. E o Napster foi revolucionário em sua essência. Foi a primeira vez que o conceito de rede ponto a ponto, ou P2P, foi usado em sua larga escala. A computação P2P é a infraestrutura usada hoje em coisas como blockchain e criptomoedas, mas esse não é o assunto do vídeo. Vamos manter a vibe nostálgica e lembrar do Napster, o aplicativo que mudou a distribuição de música para sempre. Talvez alguns de vocês aprendam algo sobre por que ouvir música hoje é tão fácil. Outros lembrarão dos tempos em que usavam o Discman com uma coleção de CDs e MP3 personalizados, com 200 faixas em cada um. Os anos 90 foram um período de boom para as gravadoras de música, a era de ouro dos hits individuais e CDs. As vendas de discos estavam em alta em 1999. Quando você tinha que comprar um álbum completo apenas para obter aquela música pegajosa que estava em todos os lugares e você precisava tê-la, você teria que sair para a loja, navegar pelas prateleiras com centenas de CDs, pegar aquele com o hit que você queria, pagar cerca de 15 ou 20 reais por ele, o que na época era uma fortuna, e levá-lo de volta para casa e escutar no seu mini-system. As outras 10 músicas no álbum, quem sabe, talvez você gostasse de uma delas. Você poderia armazenar a música em seu computador, fazendo um upload do CD para o seu disco rígido, mas os arquivos de áudio não eram fáceis de compartilhar ou fazer qualquer outra coisa além de ouvi-los. Isso foi até que um grupo de pessoas da Alemanha desenvolveram um novo formato de arquivo digital para a compressão otimizada, permitindo a transferência mais fácil de dados. Esse novo formato de arquivo foi chamado de MP3. Ele reduziu o número de componentes nos arquivos de música que estavam além da capacidade auditiva da maioria dos humanos. Ao fazer isso, o MP3 tornou os arquivos de música mais leves e mais fáceis de fazer upload e download, dando aos fãs de música um superpoder sem precedentes. Essa nova medida eficiente de transferir arquivos de músicas, combinada com a tecnologia de internet em expansão conectando o mundo, foi a tempestade perfeita. Foi tudo o que dois empreendedores chamados Sean Fanning e Sean Parker precisavam para criar o Napster. O Napster foi lançado em 1999 e, em questão de semanas, atraiu dezenas de milhões de usuários apaixonados. As pessoas ficaram obcecadas por isso e a música fluía livremente pela web como água por um rio. Para eles, distribuir músicas em formato físico, mantê-las em armazém e vendê-las em loja física estava se tornando obsoleto. E eles estavam certos. Então, eles armazenaram música em computadores e descobriram como simplificar transferências de arquivos pela internet. O Napster foi revolucionário porque permitia que os usuários se conectassem diretamente e compartilhassem suas músicas sem intermediário. E o mais importante, era gratuito. Foi a primeira vez em que uma rede ponto a ponto foi usada em massa para conectar milhões de usuários que estavam todos empolgados em compartilhar suas músicas. Em uma rede ponto a ponto, os pares disponibilizam a parte de seus recursos, como o poder de processamento do computador, largura de banda ou armazenamento de disco, diretamente para outros participantes da rede. As criptomoedas e tecnologia blockchain que estão agitando o mundo hoje em dia são baseadas em P2P, e foi o Napster que trouxe essa revolução primeiro para o mundo da música. Essencialmente, os usuários disponibilizavam parte do disco rígido de seus computadores para o Napster, permitindo que o aplicativo extraísse e instalasse arquivos de música entre os outros. Assim, você poderia disponibilizar sua biblioteca de músicas no Napster para os outros baixarem e vice-versa. As pessoas nunca haviam conseguido compartilhar música dessa forma. Elas não dependiam mais do rádio ou das empresas de gravadoras para descobrir e obter novas músicas. Isso se tornou um símbolo de liberdade digital que eventualmente chegou a outras indústrias da mídia, como livros e filmes. Em vez de pagar 15 reais por um álbum para obter cerca de 10 músicas, as pessoas agora podiam baixar centenas delas gratuitamente em pouco tempo. Era incrível. O Napster nos transformou todos em piratas e nos fez pensar que a música deveria ser gratuita, mas é claro, não é. À medida que as vendas de CDs começaram a cair, a indústria percebeu. Todas as histórias têm dois lados, e nem todo mundo amava o Napster naquela época. As grandes gravadoras definitivamente não o amavam. Sony, Warner, Universal e outras estavam ponderando como a música de seus registros estavam fluindo livremente pela internet. Eles não se importavam em entender a nova tecnologia ou o fenômeno social por trás disso. A única coisa que importava para elas eram as vendas, e elas estavam diminuindo significativamente graças ao Napster. E as vendas mais baixas de CDs também afetaram artistas, grandes nomes como Metallica, Britney Spears, Dr. Dre e muitos outros. Então, todos foram para a guerra contra o Napster. Apenas alguns meses após ser lançado e se tornar uma revolução cultural,
o Napster estava passando por batalhas legais mortais contra enormes forças da indústria. O Metallica foi um dos primeiros a processá-los quando descobriram que algumas de suas músicas inéditas vazaram do Napster e já estavam na rádio. Muitos seguiram o exemplo, e em breve um exército de artistas e gravadoras entraram com processos contra o Napster por meio da Recording Industry Association of America, RIAA, alegando violação de direitos autorais. Mas o público sentiu que eles eram apenas gananciosos e não entendiam a nova era da distribuição de música. E de certa forma isso era verdade. Gravadoras e artistas estavam travando uma batalha perdida contra as novas formas. Ainda assim, venceram aquela primeira batalha legal, e até meados de 2001, o Napster foi obrigado a fechar toda a sua rede. A empresa concordou em pagar um acordo de 26 milhões de dólares para criadores de música e proprietários de direitos autorais por usos não autorizados de suas músicas. O fim estava próximo. Até 2002, o Napster entrou com um pedido de falência do capítulo 11 e foi liquidado. Mas a revolução já estava em andamento. Os fãs de músicas não estavam voltando às antigas maneiras. Muitos clones do Napster começaram a aparecer. Morpheus, Kazaa, Emule, LimeWire, bem como outros sites de torrents. Torrents são outra forma de rede ponto a ponto e que contarei em um próximo vídeo. Assim, a caça às bruxas estava longe de acabar. As gravadoras fizeram campanha contra a pirataria em todos os frontes possíveis. Chegaram ao ponto de perseguir indivíduos que baixaram músicas ilegalmente. Sim, eles entraram com milhares de processos judiciais contra adolescentes, avós, pessoas comuns, processando por milhares de dólares. Tudo isso só fez as pessoas odiá-los ainda mais, e ficou evidente que a indústria de discos estava em declínio. Eventualmente, perceberam que estavam indo contra a corrente e começaram a entrar nesse mundo, criando suas próprias lojas de música virtual. Mas as pessoas não queriam nada deles. Havia também atrito entre o mundo de tecnologia e a indústria da música. Uns eram culpados por facilitar a pirataria e outros acusados de negar novos modelos de negócio. Uma pessoa apresentou a solução, um nome conhecido por todos, Steve Jobs, e ele fez isso da maneira certa. No final de 2002, foi até a RIAA e apresentou a eles o iTunes Store, uma loja de música digital como nunca visto antes. É claro que a iTunes Store foi um sucesso. Pela primeira vez, as pessoas podiam pagar 99 centavos por uma música, em vez de comprar um álbum inteiro ou baixá-lo ilegalmente. Para as gravadoras, era melhor do que a pirataria, mas ainda significava perdas significativas. Mas eles não tinham escolha naquele ponto. As lojas de música online foram uma fase intermediária antes de serviços de streaming surgissem e se mostrassem a melhor solução para todos. O primeiro serviço de streaming de música que se destacou foi o Spotify, lançado em 2008. Ele iniciou uma nova era de distribuição de mídia. Em breve, empresas como Netflix, em outra indústria que estava sendo duramente atingida pela pirataria, a indústria cinematográfica, replicaram o modelo de streaming. As gravadoras e as estrelas de música tiveram que se conformar em ganhar muito menos dinheiro com as vendas de música. Os royalties do negócio do streaming são contados em centavos e divididos em muitas partes. Ao contrário dos anos 90, os artistas de hoje não ganham a maior parte do dinheiro com vendas de música. Eles têm que criar um ecossistema de negócios em torno do seu trabalho. Isso significa turnês, mercadorias, publicidades, patrocínios e qualquer outra coisa que possam inventar para monetizar seu trabalho. E o que aconteceu com o Napster? Depois de ser liquidado, seu logotipo e marca foram vendidos e passaram de uma empresa para outra, passando por algumas transformações, mas mantendo seu nome icônico. Em 2008, a Best Buy comprou o Napster. Depois disso, ele foi fundido com a Rhapsody, uma loja de música online, serviço de assinatura. Finalmente, foi vendido para uma empresa de concertos de realidade virtual chamada Melody VR, não muito tempo atrás, em 2020. Mas nunca foi o mesmo. O verdadeiro Napster teve uma vida bastante curta, mas foi o suficiente para iniciar uma revolução na indústria da música. Empoderou os fãs de música e tornou a música disponível de maneiras que nunca foram imaginadas antes de 1999. De alguma forma, o Napster se sacrificou por uma nova era de consumo de música. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, deixe um gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para novas notificações. Obrigado.